Bem, a gente já tratou de fluido estática, ou seja, de fluido parado. Agora a gente vai colocar esses fluidos em movimento e vamos entrar na fluidodinâmica. Quando a gente trata de fluidodinâmica, a gente tem que trabalhar com fluidos ideais. Então, para um fluido ser ideal, ele tem que obedecer a certas coisinhas, né, certas propriedades. Primeiro, a propriedade do escoamento ele deve ser laminar, né? Ou seja, a velocidade do fluido em um ponto qualquer não vai variar com o tempo. Bom, aqui a gente tem um exemplo de escoamento laminar. São também essas linhas aqui, essas linhas não ficam malucas, né? Elas vão seguindo em linha reta, nesse ponto aqui tem uma velocidade, nesse outro ponto aqui ele pode ter uma outra velocidade, mas toda vez que um pedaço do fluido passar por esse ponto aqui, a velocidade vai ser a mesma. Né? Se aqui ó, é o VA, todo e qualquer fluido que passar nessa posição bem aqui, vai ser VA. E assim vai ó, bem retinho, bem direitinho. E se o escoamento não é laminar, o escoamento é turbulento. Nesse caso aqui, ó, ele é todo caótico, todo confuso, todo turbulento. Nesse caso, não tem como ter um fluido ideal com escoamento turbulento. Um fluido ideal, o escoamento dele tem que ser laminar. Outra propriedade que um fluido ideal deve obedecer é que ele deve ter um escoamento incompressível. Né? Ou seja, o meu fluido ele não vai mudar a sua densidade, né? Ele vai ser sempre uniforme, essa densidade vai ser sempre uniforme e constante. Ele não vai mudar seu volume devido à pressão que ele vai ser exercida nele, né? Nada disso. Né? Esse fluido ele vai possuir a mesma massa específica, ela vai ser uniforme e vai ser constante, por mais que eu pressione essa massa específica ou esse volume não vai se deformar, certo? Também o meu fluido ideal ele deve ter um escoamento não viscoso. A viscosidade está com relação à resistência, né, que um determinado fluido uma resistência que um determinado fluido tem de oferecer para poder escoar. Por exemplo, água não se comportaria aqui como esse mel. Por quê? O mel está oferecendo uma certa resistência para poder escoar. Então, um mel é um objeto mais viscoso do que a água, certo? Então, o escoamento do meu fluido ideal não vai ser viscoso, ou seja, não vai exercer qualquer resistência a se mover, certo? E esse escoamento ele tem que ser irrotacional, certo? Ele não, se eu botar num determinado objeto, uma poeirinha, digamos, né, nesse meu fluido que nesse meu fluido ideal que está escoando, esse objeto não vai ficar girando em torno do seu centro de massa. Ele pode até girar em torno de uma outra posição, mas não em torno da posição do centro de massa. E não em torno do eixo do centro de massa, melhor dizendo. Né? Ele pode até girar em torno de outro eixo, como de uma ponta ou uma lateral, mas não em torno do centro de massa desse objeto. Certo? Então, se eu tenho um fluido ideal que vai estar escoando, não vai ser incompreensível, o escoamento não vai ser viscoso, esse escoamento vai ser irrotacional, eu posso representar, né, esse escoamento através de um conceito chamado linhas de fluxo. Vocês estão vendo aqui essa linha aqui, ó, nesse escoamento laminar? Está vendo que é algo bem retinho, que vai indo, não vai mudando? Então, é como se fosse uma linha de fluxo, onde quando eu coloco um determinado objeto nessa linha de fluxo aqui do meio, esse objeto vai seguir essa linha de fluxo, que é como se fosse a trajetória que as partículas do meu fluido estão fazendo quando estão escoando. Né? Se eu pegar aqui essa bolinha aqui, que é um elemento do fluido qualquer, ele vai seguir exatamente essa trajetória aqui, ó, que vai ser a linha do fluxo. Isso é muito fácil de ver, como por exemplo, a gente está trabalhando com túnel de vento, né? A gente pega um carro, bem, esse Benjamin aqui não é um carro,
Aí poderia ser um carro russo, um Lada, que é reto, sobe, sobe, reto, sobe, reto, desce, reto. É algo bem... Sim, joga num túnel de ar, o túnel de ar fica com umas linhazinhas assim de ar. Essas linhazinhas que ficam são as linhas de fluxo, certo? E se eu coloco uma partícula em uma dessas linhas, ela vai seguindo exatamente todo o trajeto desenhado por essas linhas de fluxo. Pegando esse conceito de um fluido ideal e aplicando em uma mangueira ou algum tipo de encanamento que está com esse fluido ideal fluindo, né, em movimento, a gente pode obter um negócio que é chamado equação da continuidade. Eu vou explicar. Todo mundo já brincou com uma mangueira, sabe que se pegar o polegar e tampar parte da saída da mangueira, a água vai sair lá com uma velocidade maior. Todo mundo já regou uma planta, já lavou um carro e já percebeu isso, né? Isso acontece derivado dessa equação da continuidade. Então vamos supor que eu tenho uma tubulação que nesse lado esquerdo aqui da tubulação possui uma área que eu estou chamando de A1, bem largo, certo? E uma certa quantidade do meu fluido está entrando aqui com uma velocidade V1. Nesse ponto aqui, ó, a velocidade do fluido é V1. Esse fluido vai escoar pelo tubo e vai chegar numa região onde vai haver uma redução da seção reta do tubo. Então nessa posição aqui, ó, a seção reta do tubo possui uma área A2, que é bem menor do que quando entrou, certo? E aqui a velocidade que esse fluido vai ter vai ser V2, certo? Então, em um certo instante t, vai entrar aqui, ó, no lado esquerdo, um volume V de água, do fluido, e vai sair aqui, ó, no mesmo instante de tempo, vai ter que sair desse lado de cá, ó, a mesma quantidade de água. Por que tem que sair a mesma quantidade de água? Porque esse líquido ele é incompressível. Ele não vai mudar o seu volume ao ser pressionado. Então, se aqui entrou 10 litros em 1 minuto, em 1 minuto aqui também tem que sair 10 litros. Mesmo tendo sofrido essas alterações aqui de área. Alguma coisa vai acontecer para que seja compensada essa redução na área. O que vai acontecer é o aumento da velocidade, como a gente já viu brincando com uma mangueira. Então, a gente consegue relacionar o volume que entra e o volume que sai. Né? A variação do volume do tubo aqui vai ser dado pela área vezes o deslocamento aqui. Ó. Eu tenho esse deslocamento aqui, ó, ΔX. Eu tenho esse deslocamento aqui, ó, ΔX também. Só que seria ΔX1, aqui seria o ΔX2. Né? Área vezes ΔX, ou seja, área vezes um determinado comprimento, é igual a um volume, onde ΔX vai depender da velocidade vezes o tempo de escoamento. Então eu consigo substituir esse ΔX, ó, por velocidade vezes a variação do tempo, que demorou para esse fluido passar por essa região, certo? Então, se o volume que entra é igual ao volume que sai, em um certo instante de tempo t qualquer, eu posso substituir aqui. Eu vou ter aqui área 1 vezes velocidade 1 vezes o tempo que leva para um determinado volume entrar aqui, vai ser igual a área 2 vezes velocidade 2 vezes o mesmo tempo que vai levar para esse fluido sair. Se aqui leva 1 minuto para entrar 10 litros, aqui também vai levar 1 minuto para sair 10 litros. Né? Então, como ΔT é igual a ΔT, eu posso dividir um pelo outro, vai ficar aqui área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Ou seja, a área aqui, ó, dessa região roxa aqui, vezes a velocidade que o fluido tem aqui, ó, nessa região roxa, vai ser igual a área 2, ou seja, a área dessa região verde, vezes a velocidade que o fluido tem nessa região verde. Isso aqui é chamado de equação da continuidade e ela está nos dizendo a seguinte coisa. Quanto menor for a área aqui, ó,
maior vai ser a velocidade, para poder isso aqui ficar igual. Esse termozinho aqui, ó, área 1 vezes velocidade 1, área vezes velocidade, melhor dizendo, é chamado de vazão. Vai ser a vazão da água. Nesse tubo aqui, ó, a vazão, aqui nessa região roxa ou nessa região verde, ela é exatamente a mesma. Mas quanto menor for essa área aqui, ó, na região verde, maior vai ser a velocidade. Isso a gente observar aqui, ó. Aqui tem a área 1, área 2 e área 3. A área 2 é bem menor que a área 1, mas eu percebo aqui, ó, essas linhazinhas aqui são as linhas de fluxo. Ó, essas bolinhas aqui são as partículas desse fluxo. Percebam, como aqui, quando tem uma área bem pequenininha, elas vão bem mais rápido. Aqui, ó, onde tem uma área bem maior, elas vão muito lentinhas. Mas a vazão dentro desse tubo aqui, ó, é exatamente a mesma. Vai acontecer aqui de novo. Ó. Vai vir a primeira, um pouco rápida, rapidíssima, bem lenta. De novo, um pouco rápida, rapidíssima, um pouco lenta. Certo? Ou seja, quando a área da seção reta diminui, como aqui, ó, a velocidade de escoamento aumenta. Quando a área da seção reta aumenta, a velocidade de escoamento diminui.